Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Benassi aqui de novo. A gente vai então para a nossa terceira aula sobre Roma Antiga. Hoje a gente vai falar sobre o Império Romano. Então, antes de a gente entrar propriamente nessa terceira fase, gente, que é da história de Roma, que é o Império Romano, a gente tem que rever algumas questões. Então, o que que é importante lembrar, gente? Que a República tinha basicamente participação dos patrícios através do Senado e que, com o tempo, os plebeus foram lutando e conquistando direitos. Entre esses direitos conquistados estava aí o direito de fim de fim da escravidão por dívida. Bom, o que que vai acontecer então, gente? Basicamente, com o fim da escravidão por dívida, Roma começa um processo de expansão territorial. Esse processo de expansão territorial tem duas fases, em busca de escravos, logicamente. Então, primeira fase, a gente tem Roma indo em busca de escravos dentro da Península Itálica, conquistando territórios dentro da Península Itálica, e depois a gente tem Roma entrando num conflito pela Sicília com a grande cidade, importante cidade de Cartago, que vai desencadear uma guerra que vai durar muitos anos, chamado de, na verdade não é uma guerra, são várias guerras, chamado de guerras púnicas, beleza? Bom, o que que vai acontecer então, gente? Quando Roma vence as guerras púnicas, Roma não tem mais nenhum tipo de rival no mar Mediterrâneo. Então começa um processo de expansão de Roma pelo mar Mediterrâneo, fechou? Então vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Vamos passar aqui rapidamente e vou mostrar para vocês aqui, então, esse processo de expansão, que a gente já viu, na verdade, eu estou retomando com vocês, certo? Então, esse vai ser o tamanho de Roma nesse período, fechou? Bom, o que que vai acontecer, minha gente? Basicamente o seguinte, com a expansão de Roma, através do exército romano, os generais que lideram o exército vão ser, então, agora donos de terra. Sendo donos de terra, esses generais passam a ser patrícios e fazer parte do Senado. Com o tempo, vai haver uma série de conflitos, uma série de tentativas de tomada do poder pelo exército, e é isso que vai acontecer. O exército vai tomar o poder, depois de muitos anos tentando fazer isso. Quem vai fazer isso é o Otávio Augusto, que foi sobrinho de César. Bom, essa história eu conto para vocês em outro momento, a história de César. Mas, basicamente, então, a gente vai ter o início aí do que a gente vai chamar de Império Romano. Bom, gente, o Império Romano ele é dividido em duas fases, tá? A gente vai ter o Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império vai do século I ao século III, o Baixo Império do século III ao século V. Então, são duas fases, né? 500 anos dividido em duas fases. Alto Império, o auge do Império, do século I ao século III. Baixo Império, já a crise de Roma, do século III ao século V. Fechou? Bom, gente, então, características do Alto Império. Basicamente, é o início do Império, então a gente tem esse Império começando com o Otávio Augusto, que era sobrinho de César. O Senado ele vai continuar aberto, ele vai continuar funcionando, mas não mais com uma autonomia, ele vai ser meio que tutelado pelo Exército, o Exército que vai ditar as normas, mais especificamente dentro do Exército, o Imperador. Então, uma coisa importante a ser dita é que o Imperador ele é um general romano, tá? Ele participa do exército romano. Quando esse imperador morre, ele é substituído por outro imperador que é escolhido, tá? Então, ele não é necessariamente hereditário, muito embora muitas vezes isso tenha acontecido. O que que vai acontecer, gente? Então, a gente está no auge do Império Romano, no seu auge econômico, no seu auge militar e territorial. Roma domina todo o mar Mediterrâneo, desde o norte da África, Oriente Médio, passando pela própria Europa. Bom, então o que que vai acontecer, gente? Numa dessas províncias do Império, a gente vai ter o surgimento do cristianismo com Jesus Cristo, tá? Basicamente, o que que vai acontecer, gente? O cristianismo é uma religião que vai surgir na região da Palestina, tá? E de lá vai se espalhar para todo o Império Romano. Por quê? Porque basicamente o cristianismo ele tem uma filosofia, ele tem uma ideologia que inverte alguns valores romanos. Então, por exemplo, Jesus pregava que assim, o reino dos céus é dos pobres. Isso
mexeu com o Império Romano. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, os romanos eles acreditavam que não havia essa diferença entre, digamos assim, bem e mal, tá? No sentido de céu e inferno, né? Você vai fazer alguma coisa boa, você vai para o céu, você vai fazer alguma coisa ruim, você vai para o inferno. Não. E dentro dessa ideia dos romanos, se você morre, você vai para um lugar chamado de Hades e você vai ficar lá para sempre, independente se você for bom ou mal. Então, dentro da filosofia romana, não havia diferença, não havia essa coisa de céu e inferno, havia um lugar só. E para lá iam pessoas boas e pessoas ruins. O que acontece então? Quando Jesus Cristo fala, olha, o reino dos céus é dos pobres, ele está invertendo o valor romano. Por quê? Porque para os romanos, se você fosse rico em vida, quando você morresse, você seria rico do outro lado. Se você fosse pobre, você seria pobre do outro lado. Jesus está dizendo que no reino dos céus, quem é pobre vai ser rico, vai ser poderoso. E isso é muito importante, por quê? Porque a maior parte do Império Romano, como vocês sabem, é composta de plebeus. E os plebeus são pobres. Então, essa é uma pequena parte. Então, os plebeus começam a aderir a esse cristianismo vendo alguma vantagem, pensando, poxa, a gente sofre aqui, mas do outro lado a gente pelo menos não vai sofrer mais. Outra coisa, essa ideia de que só existe um Deus, não é? Então, o que vai acontecer? Como existe apenas um Deus, que é Javé, né, que é o Deus do cristianismo, você não pode mais cultuar o imperador. Então aí tem uma questão importante. O imperador no Império Romano era visto como um deus vivo. Tá? Então, se você não cultua mais o imperador e os deuses romanos, você vai cultuar apenas um deus. Então você deixa de respeitar aquela autoridade do imperador romano. Fechou? Bom, então o cristianismo começa a se espalhar entre os mais pobres, entre os escravos. Esses escravos, essas pessoas pobres deixam de cultuar o imperador. Os cristãos começam a ser perseguidos pelos imperadores. Por quê? Porque eles apresentavam uma ameaça, deixando de acreditar no imperador como um deus, deixando de acreditar no próprio Império Romano, né? Além disso, o cristianismo tem toda essa questão da caridade, da bondade, que coloca um certo questionamento à expansão militar do Império Romano, que era muito importante para a manutenção da sua economia, né? E o que vai acontecer? Os cristãos começam a ser perseguidos e se reúnem, eles faziam suas reuniões em cavernas, em casas de algumas pessoas escondidas e, bom, se eles fossem pegos, eram levados para arenas, eram queimados em cruzes, eram, né, crucificados, outros eram colocados junto com leões, enfim, eram punidos. O cristianismo representava uma ameaça. Bom, o que vocês viram, gente? Como o Império Romano está muito grande, tem muitas conquistas, conquistou muito território, está com muitos escravos. Esses escravos ocupam o trabalho dos plebeus. Os plebeus dessas províncias da Ásia, da própria Palestina, por exemplo, da Europa ou do norte da África, como por exemplo do Egito, a antiga Cartago, enfim, começam a migrar para o Império Romano em busca de emprego. E o que vai acontecer? Vai ter muita gente desocupada, muita gente pobre em Roma, tá? Muitos plebeus pobres. E essas pessoas precisavam ser entretidas. Então é um momento em que os imperadores tentam conquistar uma certa estabilidade no império através da política que ficou muito conhecida de pão e circo. O que era isso? Era uma série de feriados, uma série de festividades que os imperadores criavam, feriados que duravam semanas e até meses, festas que duravam também semanas e meses, para manter essa população pobre entretida. Então, o que vai acontecer, por exemplo? Aniversário do imperador, uma semana de festas. Aniversário da fundação de Roma, um mês de festas. Entre essas festas haviam jogos, haviam rituais e haviam também lutas nas arenas, né? Uma dessas arenas era o próprio Coliseu, onde você tinha aí a luta de gladiadores. Inclusive, botei um desenho aí ilustrando para vocês. E o que acontece, gente? Essa luta de gladiadores,
ela basicamente era feita com escravos, né? Os escravos, os estrangeiros eram colocados na arena e lutavam. A maior parte das vezes não era pessoa lutando contra outra pessoa, escravo contra escravo. A maior parte das vezes era um escravo, que era um gladiador, lutando contra um animal, por exemplo, né? Eles traziam da África rinocerontes, leões, enfim, e faziam isso. Mas algumas vezes haviam, né, gladiadores lutando uns contra os outros. Tá? Então, número 1, auge militar e econômico no Alto Império e territorial, surgimento do cristianismo, questionamento à ordem vigente. Número 3, tentativa dos imperadores de criar uma estabilidade social. E número 4, quando o Império Romano atinge o seu auge, muitos generais que lutavam por Roma não querem mais fazer guerras, param de expandir. Então, Roma atinge uma determinada expansão, que é aquele mapa que eu mostrei para vocês, eu vou botar de novo aqui, e depois disso Roma para de crescer. Por quê? Porque não se vê mais uma necessidade de uma expansão ainda maior. Por quê? Porque já tem escravos o suficiente, já tem terras o suficiente, já tem riqueza o suficiente. Roma para de expandir, tá? Isso, esse intervalo, né, essa parada no processo de expansão vai gerar uma crise econômica em Roma, que a gente vai falar no próximo vídeo, que é o vídeo sobre o Baixo Império. Fechou, meus queridos? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.